você faria se uma caixa misteriosa aparecesse de repente na sua porta? Eu sou Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já comecei esse vídeo jogando essa pergunta pra vocês, porque o livro que eu quero conversar com vocês hoje é um livro que vai mexer muito com a sua mente e, na realidade, vai mexer não só com sua mente, mas com os seus sentimentos também, porque é um livro que vai falar ali sobre tempo de vida, sobre nossas escolhas, como que a gente escolhe passar o nosso tempo. Enfim, ele mexe muito mesmo com a nossa mente. Então, antes de eu começar a falar um pouco mais sobre ele, deixa eu apresentar o livro que eu quero conversar com vocês hoje, que é A Medida. Esse livro chegou aqui para mim, do Grupo Editorial Record, e ele traz uma premissa muito interessante, muito instigante, mas que eu, particularmente, acabei levando um pouquinho mais de tempo para concluir essa leitura, porque eu fiquei muito mexida. Eu até mostrei para vocês em um take de um vlog que eu fiz, o quanto que estava faltando para mim terminar essa leitura e o quanto que eu estava postergando, porque mexeu muito com o meu psicológico. Esse livro, ele traz uma temática assim que é muito real, né, que é sobre vida e morte, né, então não é algo subjetivo, nem algo aleatório, fantasioso, é algo real. Então, para mim, foi muito difícil ler esse livro por conta disso, mas deixa eu explicar aqui para vocês a premissa desse livro. Aqui em A Medida, as pessoas elas vão acabar recebendo de uma hora para outra, ninguém sabe de onde vem, mas em um determinado momento aqui da história, as pessoas elas vão receber, todas as pessoas de todo o mundo, uma caixinha na porta da sua casa. E essa é uma caixinha que não é tipo por casa, é por pessoa mesmo. Então, se tiver 2 ou 3 pessoas, vão ser 2 ou 3 caixinhas, porque dentro dessas caixinhas vai conter ali uma fita. Essa fita determina quanto tempo de vida cada pessoa tem. Existe ali umas fitas que são as fitas curtas, tem outras que são médias e outras que são longas. Então, você imagina aqui qual foi a reação dessas pessoas ao receberem essas caixas e ao descobrir também do que se tratava esse conteúdo, né? Porque quando todo mundo recebeu essas caixas, o primeiro sentimento que surgiu ali foi um sentimento de confusão. E as pessoas queriam a todo custo tentar entender o que significava aquelas caixas, de onde elas vieram, quem colocou ali, qual a razão delas, qual o objetivo delas. E não tinha-se respostas para nada disso. Gerou-se ali um caos mundial, né? Porque em todos os países, em todas as cidades, em todos os lugares do mundo, as pessoas estavam recebendo essas caixas. E aí, conforme as coisas vão caminhando, as pessoas elas entendem que o significado da fita que tem dentro da caixa é justamente mostrar quanto tempo de vida cada pessoa tem. E aí, descoberto isso, começa-se ainda, né? Ainda mais ter ali uma confusão e sentimentos de tristeza, de raiva, de segmentação, porque as pessoas elas vão começar a ser divididas aqui por grupos, né? Então, o livro ele acaba trazendo também muita crítica, né, nesse sentido, como que nós, seres humanos, diante de uma dificuldade, diante de um problema mundial, como é o que foi aqui, ele acaba ainda segmentando, dividindo as pessoas por grupo, tendo aquele grupo que se prevalece, que são os mais favorecidos, daqueles grupos que não são, sabe? Então, assim, é um livro muito potente nesse sentido. Então, as pessoas, elas acabam sendo divididas entre fitas curtas e fitas longas. E aí, a gente já supõe que os fitas curtas são aquelas pessoas que vão ser marginalizadas, vão sofrer muito preconceito, elas vão ter os seus direitos, a sua liberdade comprometida, porque elas vão sofrer muito com o julgamento dos fitas longas, né, que são aquelas pessoas que possuem mais tempo. Então, os fitas curtas acabam perdendo oportunidades de emprego, acabam perdendo espaço, eles acabam sendo vistos como pessoas perigosas, sabe? Então, assim, nossa, é um livro muito intenso, porque ele vai fazer muitas críticas diante disso, diante dessa situação, como que nós, seres humanos, acabamos nos comportando em vez de haver ali uma união.
acaba havendo uma separação, né? Então, a premissa principal desse livro é isso, sabe? Tipo, as pessoas elas vão receber uma caixa com uma fita e essa fita vai ser o tempo que elas têm de vida. E aí, a partir dessa premissa principal, essas outras coisas que eu comentei, elas vão sendo desenvolvidas. Vai ter também críticas em relação à política, vai ter críticas em relação à divisão, né, da sociedade, né, como que as pessoas que estão em vulnerabilidade são tratadas. Então, traz muitas críticas, mas o que mexeu muito comigo foi porque é muito triste de você acompanhar a história dos fitas curtas, sabe? De pessoas que ali faziam planos para longos anos e de repente elas tomam conhecimento de que elas não têm muitos anos assim, sabe? Algumas pessoas vão ter meses, outras pessoas vão ter anos, outras pessoas vão ter dias, né? Então é muito triste porque fica assim, tipo, muito real, muito descrito, né? Com muita clareza o tempo que cada pessoa tem. Então isso assim mexe psicologicamente, sabe, com o leitor e causa certo sentimento de angústia também. Também durante a leitura eu fiquei pensando na justificativa das caixas, porque, como eu disse, ninguém sabe de onde veio as caixas. As pessoas ficam procurando quem foi a pessoa que mandou, fica tentando ver ali nas câmeras de segurança, mas não conseguem respostas para o surgimento dessas fitas, né? De onde elas surgiram, quem foi que colocou ali. Eu fiquei esperando o tempo todo essa justificativa e aí isso causa também uma ansiedade. E o final da história foi um final que me fez ficar ainda mais triste, sabe? Ficar ainda mais pensativa. Sempre que eu abria esse livro, eu tinha uma sensação de que trazia um sentimento muito pesado. Porque é uma história muito pesada. Ela vai, como eu disse, falar sobre vida e morte. Então, cara, é uma coisa muito real, né? Todos nós sabemos que todo mundo vai morrer um dia, mas a gente não tem ideia de quando. E aqui, nesse contexto da história, as pessoas têm ideia de quando. E isso é angustiante. Eu acho que, pra mim, é mais angustiante, na minha percepção, é mais angustiante o que se passa nessa história, porque as pessoas, elas realmente têm um entendimento de quanto tempo elas têm. As caixas, elas também, depois que elas aparecem a primeira vez, elas aparecem sempre para as pessoas que estão ali acima dos 21 anos, a partir dos 21 anos. 21 ou 22, mas eu acho que é 21 anos. Então, ela apareceu para todo mundo que já estava, né, a partir dessa idade. E aí, depois que ela apareceu a primeira vez, elas vão... É tipo como se fosse uma rotina, entendeu? Apareceu a primeira vez, então vai aparecer para sempre, para todas as pessoas que completarem 21 anos. Então, aqueles jovens, as crianças que não sabem, que não receberam as caixas, quando elas completarem 21 anos, elas vão receber. E aí também fica a questão de que algumas pessoas decidem, depois de todo um caos generalizado, né, que aconteceu neste mundo aqui, algumas pessoas elas decidem não abrir e viver como se as caixas nunca tivessem aparecido. Outras pessoas decidem abrir e, conforme também o tempo foi passando, eles desenvolveram uma ferramenta em um site que conseguia descrever, ler muito bem o tamanho da fita e dizer ali com exatidão o mês, por exemplo, a semana que a pessoa, né, iria falecer. Então, determinava muito bem a partir dessa ferramenta e do tamanho da fita o tempo de vida que a pessoa tinha. E aí as pessoas acabavam escolhendo descobrir ou não quanto tempo tinham de vida. Aqui tem 8 histórias e nessas 8 histórias vão ter pessoas de fita curta, fita longa, ali as relações também dessas pessoas vai trazer também o tamanho da fita das pessoas que os personagens se relacionam. Então, vai trazer capítulos de cada pessoa. E esses capítulos, eles acabam sendo intercalados. Não existe bem uma ordem, assim, de tipo de capítulos, mas sempre traz, sei lá, o capítulo do Xavier, o capítulo da Nina. E aí vai trazendo, conforme a história vai
se desenvolvendo, vai trazendo os capítulos de cada um desses personagens, até porque eles também acabam se relacionando. Então, a gente vai entendendo e acompanhando a história deles, né, a partir desses capítulos. Existe também os outros personagens que vão se relacionar com esses 8 personagens principais, que também vão estar ali entre fita curtas e fita longas, entre pessoas que não viram as suas caixas, enfim, vai trazer de tudo um pouco. Então, é essa a premissa desse livro, é essa a problemática dele também. Como eu disse, ele vai trazer também muitas críticas a diversos assuntos, né? Principalmente políticos também, porque um dos personagens que tem aqui, ele vai estar sendo candidato ali à presidência. E aí traz, nossa, muitas questões em relação à corrupção, a forma como cada um deseja viver a sua vida, como que cada um reage, né, ao descobrir sobre o significado das fitas. Então tem toda uma questão psicológica, tem toda uma crítica social, política também. Então é um livro muito forte e o final me deixou com uma sensação de que, tipo, foi um tapa na minha cara, porque eu esperava uma justificativa. Eu não posso dizer muito, gente, porque senão eu vou dar um grande spoiler. Mas, cara, mexeu muito comigo, sabe? Mas esse livro, ele tem uma escrita muito boa. A autora é a Nikki Erling, acho que é assim que se pronuncia. Ela escreve muito bem e ela traz uma sensibilidade e uma emoção, sabe? Tipo, muito intensa, muito forte, né, para as páginas, para a vida de cada personagem. Você fica ali muito envolvido, muito realmente sentindo muito por cada um deles, pelo desfecho de cada um deles. E realmente é uma história assim que, sabe, é um tapa, um soco no estômago, mas assim, faz a gente refletir muito sobre a vida e sobre a morte. E o quanto que é difícil pra gente lidar com questões sobre esse assunto, o quanto que ainda é muito sensível pra gente, o quanto que foi caótico para essas pessoas aqui tomarem conhecimento do tempo que elas tinham, sabe? Sério, gente. Então, assim, esse é um livro muito forte, então já deixa aqui o aviso que se você for sensível, né, a temas como luto, como morte, enfim, talvez não seja uma boa ideia você ler esse livro, porque ele tem uma áurea, assim, um pouco carregada, porque, como eu disse, ele fala de um tema real, de um tema sensível que, sabe, é muito complicado. Essa é a verdade. Então é isso, gente. A resenha de hoje foi, né, sobre esse livro que há tempos eu queria trazer aqui pra vocês, mas eu não tava conseguindo realmente finalizar a leitura. Mas eu coloquei como uma meta finalizar, sabe, esse livro, porque eu queria trazer pra vocês essa história, porque ela é realmente muito profunda, muito intensa e vai com certeza emocionar muito quem der uma chance a esse livro. Então é isso, gente. Fica aqui a indicação da leitura de hoje pra vocês, à medida, e também já o aviso que se você for sensível a temas como luto, como morte, enfim, talvez não seja uma boa pedida pra você, tá? Mas se você não tiver problemas, então dê uma chance aí, leia. E me conta aqui nos comentários também se você já leu esse livro, se você tem curiosidade, ficou curioso pra conhecer essa história. Se eu não estou enganada, ele estava disponível no Kindle Unlimited, mas eu não conferi. Se tiver, eu vou deixar aqui embaixo, né, dizendo pra vocês irem lá, de repente, colocar na biblioteca de vocês. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo também, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @sonhandocomlivros. Lembrando que eu vou deixar o link do livro no box de informação e até fixado no comentário para ficar mais fácil para vocês também, caso vocês queiram adquirir utilizando o meu link de afiliado. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima. Tchau!